Oi, galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar aí o capítulo 2 da nossa apostila Temperatura e Dilatação Térmica. Nesse capítulo 2, nós vamos falar sobre esse processo de dilatação térmica que ocorre entre os sólidos e os líquidos. Então, hoje, gente, quando nós temos um processo de dilatação, é porque ali eu tenho uma pressão e até mesmo a presença de uma temperatura. Então, quanto maior a minha temperatura, de acordo com o corpo, né, que está sofrendo essa absorção de temperatura, ela pode ter ou um processo de aumento de dilatação ou até mesmo de uma diminuição de dilatação. Nesse caso, gente, hoje nós temos aí inúmeros processos aonde, quando tem a presença de temperatura, dependendo do corpo que foi trabalhado, ele vai sofrendo rachaduras, porque ele não consegue, muitas das vezes, lidar com uma temperatura muito forte e, de repente, uma temperatura muito baixa. Então, esses processos de variações de temperatura acabam causando, né, lesionando essas dilatações. Então, é comum, né, percebermos até mesmo em pontes ou até mesmo em alguns lugares, né, nas paredes, alguns tipos de rachadura, né? Principalmente essas rachaduras, elas podem vir pelo processo de movimento que ocorre, né, no nosso sistema, no nosso solo, e também a presença de temperatura que vai fazer com que haja, gente, um sistema aí de dilatação dentro desse corpo. Então, hoje nós temos aí todo um cuidado, principalmente na parte de construção civil, com alguns sistemas aonde ele recebe uma quantidade muito grande de peso, principalmente de movimento, aonde ele precisa ter uma dilatação, porque senão ela vai durar aí muitas das vezes pouco tempo e já vai apresentar essas rachaduras. Então nós temos aí, gente, essa foto ilustrando aí um processo aonde ele permite que ocorre essa dilatação. Então, normalmente, em alguns lugares, por conta do risco, né, por ser uma região onde tem presença de muitos veículos, então um movimento muito intenso, então só o concreto, ele acaba não sendo suficiente para aguentar aí essas variações térmicas, né, presentes no cotidiano. Então, normalmente, né, hoje em dia é usado aí, gente, algumas ligas, né, de ferro que vai permitir com que haja tanto o processo da expansão ou também a contração, porque é assim, gente, de acordo com a temperatura local, né, então eu posso ter uma expansão, então a minha dilatação ela pode ser também bem rica, né? Ela pode ser bem grande, como também no momento onde eu tiver uma temperatura um pouco amena, eu vou ter uma contração desse sistema. Então, e ela pode tanto aumentar como ela também pode diminuir. Então, hoje já tem todo um cuidado, né? Existe uma metragem correta, né? De acordo com a quantidade de metragem, é colocado esse tipo de estradas, né? Específicas, que são chamadas estradas de ferro. Então, é usada essa estrutura para que não haja esse processo de rachadura, né? Então, já teve aí, gente, muitos acidentes envolvendo esse tipo de situação, aonde não tinha esse cuidado, né? Então, automaticamente ia rachando, ia rachando. É muito raro, né, algumas pessoas denunciarem. Muitas das vezes aquilo vai passando despercebido e aí é na hora que pode ocorrer aí um acidente. Então, automaticamente existe todo um processo específico para que haja o cuidado com esses fenômenos que pode ocorrer aí na presença de uma temperatura. Então, esse processo aonde tem uma dilatação, ele pode ser tanto bem maior do que o normal, como também ele pode diminuir bem maior também, né, do que o padrão, do que o normal. Então, quando você faz uma ponte de concreto, né, onde vai lá ferro 8, ferro 10, ferro 12, vai o concreto, vai o cimento, né, automaticamente eu não tenho como ter esse processo de diluição, né? Vamos dizer, né? Tanto positivo como negativo. Então, automaticamente
cria-se rachaduras até que haja totalmente o rompimento desse sistema. Já hoje, pensando nesse processo, nessa movimentação também, que é muito importante, né? Porque é onde vai receber muito movimento, né? Então vai ter um rompimento muito mais rápido. Então é usado esse tipo de estrutura para que haja o processo, né, de movimentação sem que haja a rachadura. Porque a partir do momento que aonde eu consigo ter tanto a liberação de calor como a absorção de calor, ele vai evitar que haja esse tipo de danificação dentro da sua estrutura. Tá bom, galera? Na página 16, gente, nós vamos ter aí o que eu acabei de falar, mas de uma forma um pouco mais específica, né? Então, a partir do momento que eu tenho uma estrutura, vamos continuar falando aí de uma ponte que é feita de concreto, né? Então, automaticamente, quando eu tenho aí a presença de calor, automaticamente esse meu sistema ele vai ganhar temperatura, então normalmente fica bem quente, né? Normalmente o asfalto ou até mesmo essas pontes de concreto, então automaticamente ela vai ficar, né, bem mais, como que eu posso dizer, essa energia térmica, ela vai ganhando poder, e quando ela não tem aonde extravasar, não tem esse processo de compressão, né, aonde ela vai levar para o meio e ela até consegue liberar, então ela vai criando, né, esses buracos que podem até ser visível ou também não, né? Muitos acidentes que acontecem, que já aconteceu na construção civil, depois de ser entregue, depois de ser pronto, ocorreu até mesmo interno, foi se danificando, criando, né, uma verdadeira cratera, e quando foi perceber, já foi na hora do acidente. Então, existem um processo muito específico, né? Quando fala-se desse sistema. Então, automaticamente, quando eu tenho um aumento, né, do calor, então aquela estrutura ela recebeu muito calor, então automaticamente a minha agitação térmica ela aumenta, então a minha temperatura ela vai mudar, porque ela está recebendo calor. Então eu vou ter o processo aí até mesmo de uma expansibilidade bem maior de dilatação térmica. Então o aquecimento, gente, ele é muito importante porque ele faz com que haja aí aumento do comprimento, da largura, da altura, então tudo isso sofre uma dilatação. Já quando a minha temperatura vai diminuindo, eu tenho um processo de resfriamento, que eu também falei para vocês, onde ocorre o processo da compressão, que também é chamado de contração. Então, o meu comprimento, a minha largura, a minha altura, ela tende a diminuir, tá bom? Logicamente que os lugares aonde acontece esses tipos de acidentes, né, que já aconteceu, sempre foi quando teve aí o aumento da temperatura. Mas pode também acontecer com o processo da contração, com a diminuição. Então, automaticamente, aumentou aquele calor, aquela energia dentro do meu sistema, vai aumentar o volume, vai aumentar o comprimento, vai aumentar a temperatura e assim por diante. Tá bom, galera? Então, é muito importante. Dentro da física, pode ser calculada aí, gente, alguns tipos de dilatação térmica. Então, eu consigo calcular, gente, uma dilatação térmica que ocorre no comprimento. Então, dilatação térmica linear é quando esse processo, né, de dilatação, ela ocorre no comprimento. Então, eu vou usar a fórmula aí, variação de comprimento é igual L menos L inicial. Mas também, gente, pode acontecer uma dilatação térmica que ocorra no processo da área. Então, a área do meu sistema houve tanto um aumento ou uma diminuição, que é chamado de dilatação térmica superficial. E também pode acontecer uma dilatação térmica dentro do meu volume, que é chamado dilatação térmica volumétrica. Logicamente que a fórmula não é só isso, tá, gente? Depois vai ter a presença aí da temperatura e do meu sistema, né, aonde eu vou ter a presença de um ângulo específico, tá bom? Na minha dilatação térmica linear, aonde mexe com o meu comprimento, então aumentou a temperatura, meu comprimento aumentou, ou diminuiu a minha temperatura, aí o meu comprimento também foi comprimido, foi diminuído. Então, dentro desse sistema, eu vou estar sempre utilizando aí, gente, a presença do comprimento que está ligando sempre a minha variação
de ângulo, então mexeu com toda a minha estrutura, e também o meu comprimento, ele vai ser sempre proporcional ao início do meu sistema, né? Então, o meu comprimento, ele sempre vai ter como referência o comprimento inicial. Então, aonde iniciou esse processo que houve a transformação do meu corpo, do meu sistema, tá bom, galera? Na página 17, gente, nós vamos ter aí a fórmula que nós vamos utilizar para calcular se essa dilatação térmica linear, né, que é o do meu comprimento, ela aumentou ou ela diminuiu. Então, a fórmula é assim. Variação de comprimento é igual. O L, gente, significa comprimento, tá? Comprimento inicial vezes o alfa. O alfa, gente, é o coeficiente do sistema que eu estou usando. Por exemplo, eu posso estar falando de um ferro, como eu posso estar falando de um chumbo, de um zinco. Para cada um deles, eu vou ter um coeficiente diferente. Eu não posso usar o coeficiente do ferro num cálculo onde eu estou falando do chumbo ou do zinco. Então, para cada material, eu vou ter um coeficiente vezes a variação do ângulo, tá, gente? Que vai sempre estar disponível aí no exercício. Então, nós temos aqui alguns coeficientes que eu falei para vocês. Então, aí, eu posso ter material chumbo, alumínio, estanho, bronze, ferro, aço carbono, aço inoxidável, alvenaria de tijolo, porcelana. Gente, tem tantos materiais que na presença de temperatura, ele pode tanto aumentar como diminuir. Tá bom, gente? Então, hoje, normalmente, a engenharia civil, a construção civil, ela trabalha com todo esse processo, gente, de movimentação que pode ocorrer dentro de uma estrutura. Então, tudo que vai ser colocado, tanto de parte externa como interna, tem que ter esse cuidado com essas dilatações térmicas que ocorrem. Vamos tentar imaginar aqui quando a pessoa está colocando um revestimento aí na frente de casa, né? Então, o cimento, né? O cimento cola que eles falam, né? Que a pessoa vai pedir para o dono da casa comprar, não vai ser o mesmo cimento cola que ele usou para colocar, por exemplo, um piso dentro de casa. Então, nós temos aí um cimento cola que é externo e eu também tenho um cimento cola que é interno. O rejunte também, existe o rejunte interno, aonde não vai ter tanta presença de temperatura, e eu também vou ter um rejunte externo, que ele vai ser até um pouco mais caro por conta, gente, desse processo de dilatação. Outra coisa importante, nessa imagem, a gente consegue perceber que ele deixa um espaçamento entre um tijolo e o outro. Por quê, gente? A partir do momento que eu tenho um azulejo, né, ou um piso também, né, gente, aonde ele vai receber um processo de temperatura, então eu não posso deixar eles colados, porque automaticamente o meu sistema, o meu processo de construção, ele tende também a sofrer essas mudanças, né? Tanto de temperatura, como de chuva, como de movimentação também, né? Então, automaticamente é necessário que haja um processo de espaçamento para que não haja, gente, a perda, né, o estrago desse material, porque aí tende até mesmo, gente, a trincar, né, o piso ou o azulejo. Então, é importante que haja esse espaçamento e aí coloca-se o rejunte para dar uma aderência muito maior, porque vai ter movimentação desse sistema, tá bom? Ainda mais se ele ficar na parte externa e se tiver a presença aí, gente, de temperatura, tá bom, gente? E aí nós temos uma atividade prática que nós não vamos fazer agora, quando voltar às aulas, né, de uma forma presencial, podemos até fazer lá no laboratório, tá? Aonde ele vai utilizar aí o papel e o alumínio, a gente vai perceber que há um processo diferente para cada um deles, tá, gente? E aí, galera, vai ter os nossos exercícios, tá? Exercício 1, 2, 3, 4. Então, na nossa próxima aula, na nossa próxima videoconferência, estaremos abordando de novo esses processos de dilatação que ocorre dentro dos sistemas e vamos estar focando um pouco mais na dilatação térmica, né, do meu sistema linear, que aborda aí os processos de comprimento. Tá bom, galera? Muito obrigada, um beijo e até a próxima aula.